Olá pessoal, tudo bem? Professora Nájila Costa, com mais uma aula de linguagens, né? Como é que vocês estão depois desse período de férias? Estamos retornando, espero que todos estejam bem, né? Da paz de Deus e mais esse momento de aprendizagem, né? Um momento novo nesse novo segundo semestre. Estamos aqui para mais uma videoaula, né? Aula de revisão, vamos revisar os conteúdos do primeiro semestre e continuaremos com as nossas aulas divididas, né, na parte da linguagem. Nós vamos trabalhar na gramática a oração subordinada adjetiva. Na literatura vamos revisar o romantismo, nessa tão importante escola literária da nossa, né, literatura brasileira. E a redação vamos trabalhar com o texto dissertativo, né? Vamos dar esse início com a gramática, com as orações subordinadas adjetivas e vamos revisar o que é uma oração subordinada. São aquelas orações que exercem uma função sintática, né, sobre a outra, ou seja, é aquela oração que depende da outra. Então, isso é chamado orações subordinadas. E como elas têm outras divisões, nós vamos trabalhar hoje com as subordinadas adjetivas, né? Adjetivas vem da palavra adjetivo. Então, as orações subordinadas adjetivas são aquelas que exercem a função sintática do adjetivo. Tem essa função do adjetivo na oração. Como é que nós identificamos, professora? Geralmente, essa oração ela é introduzida por pronomes relativos. Quais são esses pronomes? Que, quem, qual, quanto, onde, cujo, dentre outros. Os quais, né, esses pronomes relativos, eles exercem a função de adjunto adnominal do termo antecedente. Então, ele vai, após esse pronome, que vai ser introduzido, né, a oração subordinada adjetiva. E aí nós temos uns exemplos práticos, né, para que vocês relembrem e tirem as dúvidas. Nós temos a primeira oração: admiro alunos estudiosos. A palavra estudiosos está em negrito, que ela pertence à classe gramatical adjetivo, ok? Pegando o mesmo exemplo dessa frase, nós vamos transformar esse adjetivo numa oração subordinada adjetiva. Como é que ficaria? Admiro alunos que estudam. E aí nós temos essa oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque ela possui a função sintática de um adjetivo, que é atribuir a qualidade ao nome, essa qualidade que está dando, né, aos alunos, tá certo? Que estudiosos passou a ser que estudam. E aí nós vamos, né, para as classificações dessas orações subordinadas adjetivas. Elas existem, né, de duas formas, de dois tipos, que são as orações subordinadas adjetivas explicativas, que nós vamos ver agora, e em seguida as orações subordinadas restritivas. E vamos relembrar, né, como é que elas funcionam, qual é o exemplo de cada uma delas. Então, as subordinadas adjetivas explicativas, elas sempre vêm separadas por vírgulas, né? Elas ficam, como o próprio nome já indica, elas explicam melhor ou esclarecem o termo a qual se refere. Então, a função da oração subordinada adjetiva explicativa é explicar melhor essa oração. Nós temos dois exemplos aqui bem fáceis, né, que nós vamos identificar. No primeiro exemplo, ele diz assim: o exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Nós vamos dividir essa oração, né, para identificar qual é a oração principal, qual é a oração subordinada adjetiva e explicativa. Lembrando da definição, onde ele diz que as adjetivas explicativas são separadas por vírgula. Então, tudo que tiver entre vírgulas vai ser a oração subordinada adjetiva explicativa. O que vier antes ou após a vírgula será chamada de oração principal, ok? Então, pegando o exemplo novamente. O exame final, vírgula, que estava muito difícil, vírgula, deixou todos apreensivos.
Qual a oração principal desta oração? Seria o quê? O exame final deixou todos apreensivos. Essa é a oração principal. E qual é a oração subordinada adjetiva explicativa? Como eu já disse, é aquela que fica entre vírgulas. E o que é que está entre vírgulas aí? Que estava muito difícil. Então, se você percebe nessa oração que ela explica, ela dá um sentido, uma explicação à oração principal. Por isso que ela se torna mais explícita, mais clara. Por isso o nome é explicativo. Ela dá uma explicação a mais. E essa oração explicativa, que estava muito difícil, que está no meio entre as vírgulas. Ok? Bastante fácil. No exemplo 2, nós temos João, vírgula, que é o mais calmo da turma, vírgula, surpreendeu a todos. Oração principal, João surpreendeu a todos. Relembrando que a explicativa, a adjetiva explicativa é aquela que está entre a vírgula, que é exatamente, que é o mais calmo da turma, ok? Então, nós tivemos aí a classificação das orações subordinadas adjetivas. Neste caso, especificamente, as explicativas. E vamos ver o segundo caso, que são as orações subordinadas adjetivas restritivas. Aí ela diz o seguinte: ao contrário das orações explicativas, as orações restritivas, olha, o que significa a palavra restritiva? Vem de restringir, de diminuir, de delimitar, o significado do seu antecedente, daquela informação que vem antes, e não são separadas por vírgulas. Então, enquanto a explicativa, ela, vamos dizer assim, aumenta a frase porque ela explica, a restritiva, ela é o contrário, ela delimita, ela diminui. Aí vamos para o exemplo. O exemplo 1, as pessoas que são racistas merecem ser punidas. Nós temos aí a oração subordinada adjetiva restritiva, que nós vamos identificar qual é a oração principal e qual é a subordinada restritiva. A principal, as pessoas merecem ser punidas, é uma oração principal. A restritiva, para vocês entenderem melhor e relembrarem, ela delimita o sentido. Então, quando eu digo que as pessoas merecem ser punidas, eu estou dizendo que todas as pessoas merecem ser punidas, é um sentido amplo. Quando eu quero delimitar só quem deve ser punido, aí que se torna restritiva, que no caso da oração, quem são essas pessoas? São os racistas, Então, quando a gente dividiu, ficou só repetindo para ficar claro, Oração principal, as pessoas merecem ser punidas. E a oração subordinada adjetiva restritiva, que são racistas. Então, nem todo mundo precisa ser punido, só as racistas, por isso que eu estou delimitando, ok? Vamos para o exemplo 2. As pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. E aí nós temos como dividir a oração principal da oração subordinada adjetiva restritiva. Então, a oração principal seria: as pessoas costumam ser mais doentes. Aí você vai restringir. Quem são essas pessoas que costumam ser mais doentes? Aí você olha para a oração. São aquelas que não praticam esportes, ok? Então, bem fácil, só relembrando, E nós vamos para o nosso momento de literatura, Aquela parte onde existe magia nas palavras, Existe o romantismo, existe aquilo que a gente gosta de ouvir, que faz bem para a nossa alma, certo? Então, falando de literatura, falando de escola literária, nós vamos relembrar mais uma vez o romantismo, uma escola literária tão importante na nossa vida. E relembrando que ele foi um movimento artístico, que surgiu na Europa no século XVIII e durou até meados do século XIX. Essa escola literária, ela influenciou a literatura, a pintura, a música e a arquitetura, porque tudo isso faz parte, da nossa literatura, do romântico, do que é belo, do que nos dá prazer. É uma escola que foi oposta ao classicismo, o romantismo veio após o classicismo.
o racionalismo e o humanismo, né? Esse movimento chegou ao Brasil em finais do século XVIII. E aí nós temos que relembrar aqui as características principais para a gente sempre identificar, né, com exatidão essa escola literária. Nós já vimos nas aulas anteriores e vamos dar esse reforço. Então, quais são as principais características? A estrutura do texto em prosa, né, sempre é um texto longo, porque é um romance, né, um romance é composto de várias ações, de vários personagens, e esse texto é um texto longo, né, prazeroso de ser lido. Desenvolvimento de um núcleo central, que é a ideia central, é um romance de quem fala sobre o quê, né, que é a ideia principal do texto, da história. Narrativa ampla, refletindo uma sequência de tempo, né? Como toda história existe o seu tempo, tem que ter essa sequência cronológica. Também o indivíduo passa a ser o centro das atenções, né? Se fala uma história de romance, tem que ter os personagens, os indivíduos, e eles são o centro das atenções sempre. O surgimento de um público consumidor, né? Hoje nós temos os livros, mas no início nós tínhamos os folhetins, né? Que eram esse romance, a cada dia, né? No jornal ele saía um folhetim, né? Saía uma parte dessa história. E o leitor que gostaria de ter a história na íntegra, ele comprava o jornal e ia guardando os folhetins para formar a história como um todo. A exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria, né, que a gente já viu nas histórias, nos romances. A idealização da sociedade, do amor e da mulher, nós já vimos, também trabalhamos bastante sobre esse assunto, né, aquela idealização do amor, que era viver para amar, se não fosse capaz, preferia a morte, né? Então, essa idealização desse amor, né? A criação de um herói nacional, que nós temos nas histórias indianistas, sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais. É assim, o que reflete nos romances é esse sentimentalismo exacerbado, esse amor doentio, né? Amar até a morte. E a saudade da infância, né? Aquele momento bom que a gente vivencia com a família e que nós temos tanta saudade. Também vamos falar um pouco, né, das fases do romantismo. O romantismo que iniciou em 1836, né, até 1881. E nesse período aí, ele passou por 3 fases, né? Onde cada uma dessas fases apresenta características distintas, características diferentes. Na primeira fase, né, o momento do nacionalismo e do indianismo. Então, autores principais dessa obra, né, um dos foi o Gonçalves Dias, com o texto Canção do Exílio, só para fazer essa relação, né, e relembrar. Na segunda fase, né, foi tratado o egocentrismo e o pessimismo, né? Essa fase veio aí com Álvares de Azevedo, né, com a Lira dos 20 anos, e nós temos a terceira fase, que é a fase da liberdade, né, a fase de novas aventuras, que também é conhecida como a fase de Castro Alves, né, com o seu texto Navio Negreiro. Ok? Nossa aula de literatura. E vamos concluindo com a nossa aula de redação, tão importante, né, em nossas vidas, tão importante na produção desse texto e de como fazer, né, e conhecer as características. Hoje nós vamos falar do texto dissertativo, né, dissertar é dizer, dar a sua opinião sobre um fato, né, e essa opinião elas possui 2 variações, podendo ser expositivo ou argumentativo. Então, existe o texto dissertativo expositivo, no sentido de expor as ações, e o argumentativo. Ao mesmo tempo que você está construindo o seu texto, você está usando argumentos. Então, esse último muito presente em provas de vestibulares e concursos, né? No Enem, a gente vai cair o texto dissertativo argumentativo. Aí vocês já vão lembrando das nossas aulas para produzir esse texto com eficiência. Então, na modalidade argumentativa,
há a intenção de convencer, de persuadir o leitor através de conhecimentos plausíveis, além do ponto de vista do autor. O autor ele dá esse ponto de vista, por isso que o texto é dissertativo, e ele vai argumentar. Lembrando que não é um argumento do achismo, é um argumento baseado em fatos reais, fatos concretos. E nós temos aí as principais características do texto dissertativo. A apresentação de um raciocínio, todo texto tem que ter esse raciocínio, tem que ter essa lógica, tem que ter esse caminho, E nós temos também a defesa de um ponto de vista, que é o que eu já falei anteriormente, ou questionamento de uma determinada realidade, que às vezes o ponto de vista meu não é igual ao do colega. Por isso que a gente usa os argumentos para convencer, que o seu ponto de vista se aproxima do título do texto, se aproxima do que você está opinando. O autor utiliza argumentos, fatos e dados que servirão para ajudar a justificar as ideias que ele irá desenvolver. É o que eu disse anteriormente. É o meu ponto de vista, mas não pode ser no achismo. É o meu ponto de vista baseado em fatos, em argumentos, em dados que comprovam que o meu ponto de vista realmente está correto. Ok, turma? Antes da nossa mensagem final, pedir para vocês dar um like aí no nosso canal, deixa o seu joinha no nosso canal JAF Conecta, É o nosso canal da escola, onde tem todas as aulas, de todas as disciplinas, de todos os professores, que vocês possam assistir, possam aprender cada dia mais. Encerramos com a mensagem do dia. Acorde todos os dias com um motivo para fazer o seu dia incrível. Então isso depende de nós, depende de cada um. Nós temos o poder, o controle sobre as nossas ações. Então vamos fazer ações positivas, ações que nos engrandeçam e ações que tornem o nosso dia incrível. Um forte abraço, tudo de bom, aproveitem as aulas e estudem, viu? Fiquem com Deus.